Muito bem, então, bom dia para todos vocês que estão aqui. Bem-vindo ao nosso 25º encontro de Física 3, né? Estamos estudando a óptica e na semana passada nós terminamos os espelhos esféricos, inclusive daí foi enviado para vocês uma atividade sobre o estudo analítico das imagens nos espelhos esféricos, tá? Então, tudo que nós trabalhamos na aula da semana passada, né, ou no encontro da semana passada. Aqueles que não assistiram para fazer a atividade, aquele encontro vai ser muito útil. Tá? E nós estamos caminhando para o fim, esse é o penúltimo encontro, né, só temos mais um semana que vem, e nós vamos começar a falar das lentes, né, que são instrumentos ópticos, assim como os espelhos. Mas tem uma diferença, né, muito grande, que o espelho ele se baseia na reflexão da imagem, né? Ele reflete a imagem. E a lente, ela, embora haja reflexo, como vocês podem ver no meu olho, né? A função da lente, no caso, é refratar. Ela está relacionada a outro fenômeno ondulatório que nós aprendemos, que é o desvio da luz. Tá? E para que elas. E por que a função dela é desviar a luz? Porque ela vai corrigir, a lente vai servir como instrumento ou também para correção de um problema de visão. Então, quando você tem a capacidade de desviar a luz, você pode fazer com que um feixe luminoso se torne mais ou menos focado. Tá certo? Faço questão de ler o nome daqueles que aqui estão conectados agora: a Alissa, a Ana Beatriz, o Antônio, a Betânia, a Isadora e a Maria Clara. Tá? Eu vou apresentar minha tela para a gente começar então a conversar a respeito de lentes. Como vocês sabem, a Dorine, esqueci de falar você, eu li seu nome, acho que eu não falei. Dorine também tá aí. Bom, vou apresentar minha tela, então não vou mais ver o chat. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me chamar, por favor, tá? Então vamos falar a respeito das lentes esféricas. Bom, como eu adiantei um pouquinho na aula da semana passada, adiantei não, mas comentei na aula da semana passada, o funcionamento, vamos dizer assim, prático das lentes, ele vai ser muito parecido com os espelhos, inclusive a equação de Gauss que nós estudamos semana passada para os espelhos esféricos, eles vai servir para as lentes esféricas também, tá? Então, de certa forma, tem muita semelhança, tá? Então, lentes esféricas são associações de dois dióptros são, se vocês lembram lá dos fenômenos ondulatórios, né? Dióptros são interfaces que separam dois meios, né? Então, a lente, ela vai ser um dióptro por quê? Porque o raio de luz vai estar viajando no ar normalmente, né? E ela vai atravessar a lente, certo? Ela vai atravessar a lente, que é feito de um material diferente do ar. E se você buscar lá na sua memória, quando uma onda muda de meio de propagação, ou seja, ela está se propagando no ar, e ela atravessa a lente, ela passou a se propagar na lente, professor, mas a minha lente ela é muito fina, né? Eu uso 0,25, 0,5 graus. Não, tudo bem, te entendo. Mas ela, por um dado momento, passou a se propagar na sua lente. Tá certo? E por isso ela foi desviada, ela sofreu refração. Era isso que eu pedi para você buscar lá na sua memória. Quando uma onda passa de um meio para outro, ela sofre a refração. Tá? Sofre a refração. E refração é uma mudança no desvio da luz. Vocês lembram disso? Né? Quando a gente estudava refração, a gente tinha lá um meio, por exemplo, o ar, e o outro meio, a água. E um raio de luz vinha, incidia, aqui está aqui a normal, e ele era refratado com um ângulo diferente, ó, em relação ao normal, certo? Então é isso que a lente acaba por fazer, nada mais, nada menos que isso. Ela realiza a refração, tá? Seja uma refração que vai tornar
os raios convergentes, ou seja, a refração que vai tornar os raios divergentes. Tá legal? Então, aqui nós temos vários tipos de lentes. A biconvexa, ou seja, ela tem dois lados convexos. A plano convexa, a côncavo convexa, a menisco, a plano côncavo e a bicôncava, tá? Nós podemos perceber que tem algumas lentes que elas vão ter as bordas grossas, ó, como a bicôncava aqui, e vão ter lentes que vão ter as bordas finas, tá? Que vão ser representadas num desenho, né? Graficamente, eles vão ser representados assim, tá? Tá? Quando a lente for de borda grossa ou a lente for de borda fina. No fim das contas, o que... Ai, coceira no olho, gente. No fim das contas, qual é a diferença disso, né? Por que que eu preciso saber, uma lente é borda grossa ou borda fina? Porque, em geral, o que eu tenho quando a lente ela é da borda fina é que ela é uma lente convergente, que, como você deve imaginar, vai convergir os raios luminosos. E quando a lente é de borda grossa, eu vou ter uma lente divergente, tá? Que vai espalhar, né? Lembra lá? É a mesma coisa do espelho convexo. Mesma coisa do espelho convexo. Vai espalhar o raio luminoso. Tudo bem? Quando a gente estudar os defeitos da visão, a gente vai ver qual é a importância de cada uma dessas lentes, né? Tá certo? Tem um problema de visão que, por alguma razão, o olho está convergindo demais a luz. E aí eu preciso usar para corrigir esse problema, claro, antes do olho eu coloco uma lente divergente, que vai dar uma espalhada na luz. Certo? Bom, mas enfim, vamos lá. A lente esférica, ela vai ser bem análoga, como eu já disse para vocês, ao espelho esférico. Tá? Então ela vai ter o eixo principal, ela não vai ter um vértice. Em vez de vértice, o ponto central da lente vai ser chamado de centro óptico, tá? Óptico, mas é o mesmo vértice, é como se fosse o análogo do vértice do espelho, ok? O foco continua sendo o foco e nós temos um ponto que equivale ao centro de curvatura, que é o ponto antiprincipal. Cadê? Aqui, ó. Cadê? Ponto antiprincipal, tá? Ó, ele é exatamente igual ao dobro do foco. Da mesma forma, se isso aqui fosse um espelho, ele seria o centro de curvatura. Da mesma forma que o centro de curvatura é o dobro do foco. Tá legal? Então, tenho uma lente convergente, olha a imagem, borda fina, tá certo? É uma lente convergente, borda fina, ok? Quando chegar um raio paralelo ao eixo principal dessa lente, o que essa lente vai fazer com o raio? Cuidado, não diga refletir, porque não é um espelho. Ela vai refratar o raio, vai desviar o raio, de forma que ele vai passar pelo foco da lente. Tá certo? Ó, paralelo vai para o foco. Paralelo vai para o foco. Ok? Tá? Então, essa lente convergente é, por exemplo, a lente de uma lupa. Já brincou com uma lupa? Eu tenho umas lupas em casa, e normalmente gosto de levar na aula, né? Assim como os espelhos também. Mas, enfim, não dá para levar. Mas se você já brincou com lupa, você sabe que ela tem. Quando eu era muito criança, a gente brincava de queimar formiga com a lupa, ou de queimar o papel com a lupa, né? Concentrando os raios do sol. Ou mesmo, no meu caso, eu podia usar o meu próprio óculos, né? Que é mais forte do que algumas lupas por aí, tá? Eu me lembro de uma vez que, tipo, acabou, sei lá, acabou energia na casa da minha avó, precisava ligar o fogão e a gente pegou o meu óculos e queimou o papel e ligou, ou queimou o fósforo e ligou. Eu era bem criança, mas a gente fez isso. E acendeu o gás. Mas por quê?
Olha o que o desenho está te mostrando. Olha o que está escrito aqui embaixo. É uma lente convergente. É uma lente que concentra os raios. E quando eu concentro os raios do Sol, eu estou concentrando também o calor que esses raios trazem, porque o Sol ele emite associado à sua luz, né? Também calor, tá certo? Então veja, imagine que aqui eu tinha uma energia solar que estava espalhada em toda a área, e agora aqui ela está concentrada, tá? Então por isso que eu conseguiria acender um papel, uma formiga, alguma coisa assim, tá? Então isso é uma lente convergente de borda fina, uma lente divergente de borda grossa. O que vai acontecer quando chegar os raios paralelos? O que vai acontecer? Eles vão ser refletidos, não, eles vão ser refratados, mas de maneira que eles sejam espalhados, tá? Mas espalhados como? Como se fossem passar pelo foco, tá? Então você faz a projeção dos raios aqui, tá? E o foco, então, dessa lente está aqui, tá ok? Tá? Então essa é uma lente divergente. Professor, o senhor falou que na lente convergente, o senhor é usado na lupa, né? Na lupa, na luneta, no microscópio, tudo que é usado para aumento. É uma lente usada para aumento. Da mesma forma que o espelho convergente, que é o côncavo, é usado para aumento. Ele só gera imagem maiores? Não. Ele também gera imagens menores dependendo da posição. A mesma coisa acontece com a lente. É uma lente de aumento que pode gerar imagem menor. Tá certo? Se você tiver um objeto muito longe. A lente divergente é usado para diminuir. Tá? Em que situações que é usado? Bom, ela tem uma aplicação mais restrita, né? Assim como o espelho divergente, né? O espelho convexo tem uma aplicação mais restrita. Como eu falei para vocês, ela é usada para corrigir o problema de olhos que convergem demais. Então, quando eu coloco esse tipo de lente na frente de um olho que converge demais, ela vai dar uma espalhada na luz antes de chegar no olho, tá? Claro que tudo isso é calculado. Bom, os raios notáveis. Vocês lembram dos 4 raios notáveis que nós usamos para os espelhos esféricos? Todo raio que vai incide paralelo, o primeiro a gente acabou de ver, né? Todo raio que incide paralelo voltaria passando pelo foco. É refletido passando pelo foco. No caso das lentes, ele não vai ser refletido, ele vai ser refratado passando pelo foco. Segundo raio notado, todo que incide no vértice não sofre desvio. Então, aqui nas lentes, todo que incide no centro óptico também não sofre desvio. Se todo que incide paralelo volta pelo foco, todo que incide pelo foco é refratado paralelo. E tudo que incidia lá nos espelhos, no centro óptico, ele voltava sobre ele mesmo, né? Aqui, então, todo raio que incide passando no ponto antiprincipal vai ser desviado e também vai passar no ponto antiprincipal. Tá? Como que fica isso na lente divergente, de borda grossa? O raio paralelo é desviado como se passasse pelo foco, ele não passa, mas o seu prolongamento passa pelo foco. O raio que incide no centro óptico é o mesmo, né? Não muda. O raio que incide pelo foco, não dá para incidir pelo foco, mas dá para incidir como se fosse passar pelo foco. Refratado, paralelo ao eixo. E o que incide como se fosse passar no ponto antiprincipal, tá? Ele é refratado como se estivesse passando também no ponto antiprincipal. Tá? E aí, o mesmo caso que nós vimos lá para os espelhos côncavos, vai acontecer no caso das lentes aqui, ó. Quando eu colocar um objeto na lente, borda grossa, borda fina, convergente, uma lente de aumento, ó. Coloco o objeto a uma distância maior que o ponto antiprincipal, ou mais do que o dobro do foco, a imagem gerada vai ser menor de cabeça para baixo. Pode fazer isso. Se você tem uma lupa em casa, pode fazer essa brincadeira aí. Ó, como que eu sei isso? Traçando 2 raios notáveis, né? Ó, vai paralelo, volta refratado pelo foco. Aí no centro óptico não sofre desvio, então ali está a minha imagem, tá? Ela é real, invertida e menor.
Tudo bem? Tá? Aqui vai ter uma diferença com relação aos espelhos, que as imagens reais, elas estarão do outro lado da lente, tá bom? Do outro lado da lente. O que vale a regra é a mesma. Imagem real, formada pelo encontro dos raios luminosos. Imagem virtual é formada pela projeção ou pelo prolongamento dos raios luminosos, tá? Então, nesse caso aqui, é o caso da câmera fotográfica ou do olho humano. Eu não sei se alguém já falou para você que nossa imagem é formada lá no fundo do nosso olho invertida. É verdade. Uhum, de cabeça para baixo. Por quê? Então, porque provavelmente, a gente vai ver isso, tem lá no nosso olho uma lente convergente, chamada de, alguém sabe? Como que é o nome? Está lá dentro do nosso olho. Tá? Na câmera fotográfica é a mesma coisa, né? Claro, você tira uma foto de uma pessoa de 1,80 m, como o Antônio, né? Lá no CCD da câmera, não é? A imagem formada não tem 1,80 m. Ela é menor, não é certo? Ou na fotografia, depois que você imprime a fotografia, a imagem fica menor, não tem o mesmo tamanho que o objeto. Ok? Bom, lembra o que acontecia num espelho côncavo quando eu colocava um objeto sob o centro de curvatura? A imagem ficava invertida, real, mas do mesmo tamanho. É o mesmo que vai acontecer aqui, ó. Ó, um raio que vai paralelo, refratado pelo foco, um que vai no centro óptico, não sofre desvio, tá bom? Então a imagem é real, invertida e do mesmo tamanho. Aqui é o caso que a gente usa na copiadora, tá bom? A gente usa na copiadora. Professor, mas para que eu uso uma lente se eu quero gerar uma imagem do mesmo tamanho? Boa pergunta, Antônio. A gente usa uma lente, nesse caso, para projetar a imagem, tá? Para projetar a imagem. Então, é o que a copiadora faz, né? Ela projeta a imagem. Claro que aí a copiadora pode aumentar a imagem, né? Você pode tirar um xerox ampliado? Pode. É só deslocar a lente. Tá certo? É só deslocar a lente. Bom, e lembra o que acontecia quando eu colocava o objeto entre o centro de curvatura e o foco do espelho côncavo? Ficava uma imagem maior, invertida, né? É o que acontece aqui, mas aqui não é centro de curvatura, ponto antiprincipal. Olha só, raio paralelo é refratado passando pelo foco. Um raio que sai da imagem do objeto e vai no centro óptico não sofre desvio. Então tá aí, eu gero uma imagem real, invertida e maior. Tá bom? Em que situações que eu tenho isso aqui? Bom, isso aqui eu não sei se vocês já viram, mas é o projetor de slide, tá? Sabe aquela máquina antiga que o cara põe uma fotinha e vai passando? Ou o retroprojetor, que você põe aquelas transparências. Não, talvez quando vocês eram crianças, algum professor usou na aula. Você põe a imagem ali e você projeta ela na imagem, na parede, uma imagem maior, tá? E ela é invertida, assim, porque tu tem que pôr a transparência lá invertida, né? Tá? Tu não consegue ler a transparência, porque ela tá de cabeça para baixo. Porque daí, se tu põe o objeto invertido, a imagem vai ficar normal, né? Tá certo? Muito bem. E o que acontece quando eu coloco um objeto no foco de uma lente côncava? Não forma imagem. E se eu colocar no foco de um espelho côncavo, não forma imagem. No foco da lente, também não. A imagem não se forma, é imprópria. Tá bom? E aqui é o óculos, ou a lupa. Por quê? Porque gera uma imagem maior, tá? E direita. Não dá para usar um óculos que gere uma imagem de cabeça para baixo. Quem usa óculos aí sabe disso. O óculos é feito para usar, ele é feito para gerar imagem maior, mas mais reais, né? Não de cabeça para baixo. Tá certo? Para isso, o objeto tem que estar posicionado entre o foco e o centro óptico da lente. Tá? Entre o foco e o centro óptico da lente. Tá bom? Ó. Vamos ver como é que ficam os raios notáveis. O raio que vai paralelo vai é desviado passando pelo foco. E o que vai no centro óptico não sofre desvio. Os dois raios refratados não se encontram, muito pelo contrário, eles são divergentes. Então, os seus prolongamentos se encontram na frente da lente, ó.
Olha lá, o prolongamento, ó, do primeiro raio refratado e o prolongamento do segundo raio refratado. Então, eles vão se encontrar. Então, eu gero uma imagem direita maior e virtual. Tá? Por que é virtual? Porque é formada pela projeção dos raios refratados. Então, aqui eu tenho a lupa, telescópio, microscópio, etc. Né? É claro, o telescópio, o microscópio, gente, ele não tem uma única lente, tá bom? E os óculos aí, para hipermetropia, presbiopia e etc. Tá bom? Mas a gente vai ver os problemas da visão com mais detalhes mais para frente. Bom, a lente divergente, borda grossa, tá? Tem a lente divergente e diverbicho. Ah, muito engraçado. E tem a lente vermelha para ver melhor. E tem a lente verde para ver de perto. Muito bom. Ai, ai. A gente tem um código de ética dos professores de física que tem que fazer essa piada, senão a gente é punido. Muito bem. A lente divergente, vocês lembram o que acontecia com o espelho convexo? Que ele só gera um único tipo de imagem? Ele era mais simprão, né? Ele não era que nem o côncavo, que era o bichão dos espelhos mesmo. É uma lente mais de boa, mais na dela, né? Um espelho mais de boa, mais na dela. A mesma coisa acontece com a lente divergente, que é o análogo do espelho convexo. Ela só gera um único tipo de imagem. Como que é essa imagem? Menor, virtual e direita, tá? Então aqui está o meu objeto e aqui está a minha imagem, ok? Olha como é que ficam os raios notáveis. Saiu do objeto um raio paralelo, vai ser refratado, passando pelo foco. Agora, você precisa lembrar que o foco dessa lente está aqui na frente, tá? É um foco virtual, tá? Porque é uma lente divergente. Então, aqui é o oposto do espelho, dos espelhos, né? O que está na frente é virtual. Então, o foco está aqui. Então, ele veio paralelo, vai ser desviado como se passasse pelo foco. Mas o foco está aqui, então está aqui o prolongamento dos raios, tá? Ok? Eu vou apagar aqui, porque senão vai ficando muita bagunça aqui. Vai atrapalhar o entendimento. E um raio que vai pelo centro óptico não sofre desvio, ok? Então, veja, os raios refratados não se encontram, muito pelo contrário, eles divergem, eles se espalham, se afastam. Então, quem se encontram são os prolongamentos, que estão ali na frente do espelho, exatamente aqui, tá? Então, a imagem é virtual, direita e menor. Toda e qualquer imagem numa lente divergente vai ser assim, tá bom? Então, essa é uma lente usada para correção de miopia. Se alguém tem miopia, é essa lente que você usa. É o que a gente chama de lente de grau negativo, tá? Lente de grau negativo. E as lentes convergentes são lentes de grau positivo. Tudo bem? O estudo analítico da lente, ele é exatamente igual ao dos espelhos que nós fizemos na aula da semana passada, tá? Ó, altura do objeto O, distância do objeto até a imagem P, distância do objeto até a lente P, altura da imagem I, distância da imagem até a lente P', tá? E aí, vale a equação de Gauss, vale as equações do aumento linear, tá bom? Eu não vou explorar isso hoje, porque a gente tem bastante conceito para conversar, e no caso aqui é exatamente igual a do espelho nos espelhos esféricos. As resoluções são iguais, tá? Tudo igual. Tudo exatamente igual, tá? Inclusive, esse slide é o mesmo que nós vimos na aula da semana passada, ó. Tá bom? Pelinha é real, quando é positivo, ou imagem real. Pelinha é negativo, imagem virtual, tá? Quando o I é positivo, a imagem está direita. Quando o I é negativo, a imagem está invertida. E aqui, ó,
Foco positivo, lente convergente. Foco negativo, lente divergente. Agora lembra que, no caso das lentes, o que está na frente da lente é negativo, tá? É inverso do espelho. Só isso que você tem que tomar cuidado. E o que está atrás da lente, vamos dizer assim, é positivo. Ok? Só esse cuidado que você tem que tomar. Vergência da lente. A vergência da lente é também chamado de grau da lente, tá? Então, quando você vai lá no médico, ou sua mãe, seu avô, seu namorado, seu filho, não sei. Vai lá no médico, o médico passou uma lente de não sei quantos graus. Graus nada mais é do que o inverso do foco da lente, tá? Medida em metros. Tudo bem? Então, a vergência no SI ela vai ser metro a menos 1, né? Porque é 1 dividido pelo foco, tá? Ou dioptrias, né? Popularmente chamado de grau, tá? Então, por exemplo, eu atualmente uso para longe, eu uso uma lente para longe e uma lente para perto, tá? A gente vai conversar sobre isso depois. Então, eu atualmente uso uma lente de aproximadamente 10 graus, ou 10 metros a menos 1, tá? 10 metros a menos 1. O que isso quer dizer? A gente pode calcular qual é o foco da minha lente, tá bom? Vergência é 1 sobre o foco, em metros, tá? Então, se a vergência é 10, o foco vai ser 1 sobre 10, inverte, né? 1 sobre 10 metros, ou 0,1 metros, ou 10 centímetros, tá? Aí você pode facilmente calcular a lente do seu óculos, o foco da lente do seu óculos aí, é só pegar o grau que ele tem, né? Então, é interessante como você vê que está bem relacionado com o que a gente vê na prática. Agora, professor, o senhor usa 10 graus, quer dizer que o senhor é praticamente cego, né? Essa é a analogia que a gente faz, normalmente. Quanto mais grau a pessoa vê, é porque ela enxerga pior. Tem uma coisa para dizer para vocês, não tem nada a ver com isso. Nada, nada, nada a ver. Tá? Não tem nada a ver. Eu e meu irmão, a gente tem o mesmo problema de visão, um problema hereditário, né? Que inclusive é o mesmo problema do meu filho. E o meu irmão tem um grau muito menor do que o meu. E o meu filho tem um grau muito maior do que o meu. Sabe quem enxerga mais disparado? Meu filho. Graças a Deus. Na verdade, ele está usando 17 graus. 17 graus. E você fala assim, nossa, professor, coitado. A visão dele é praticamente uma visão normal. Na verdade, assim, ele está em amplo desenvolvimento, né? Então, a cada 3 meses a lente dele já está desatualizada. Mas graças a Deus a gente já fez alguns exames nele que deu uma visão normal. Aí tem outro dia que você vai e não dá normal, porque a lente já está desatualizada. Então é bem difícil ter essa precisão. Tá? Então não tem nada a ver com a capacidade de enxergar. Quando a gente chegar lá no problema de visão, a gente vai entender que o grau dessa lente está apenas relacionado com o tamanho do olho. Tá? É só isso. Porque no nosso caso, essas lentes vão substituir uma parte do olho. Mas enfim, vamos deixar isso um pouquinho mais para frente. Bom, e o do grau negativo, professor? Bom, olha para a equação. Quando que a vergência vai ser negativo? Aqui é 1, é um número positivo. Quando o foco for negativo. Quando que o foco é negativo? Foco é negativo nas lentes divergentes. Nas lentes divergentes, tá? Paguei tudo, era só para corrigir. Então, foco negativo na lente divergente. E se o foco for negativo, quando você for jogar na equação da vergência, a vergência vai ser negativa também, ou seja, o grau vai ser negativo. Não tem como ser positivo, né? Porque fica um positivo dividido por um negativo. Tá certo? Tudo bem? Bom, aqui tem uma parte nesse slide que era para eu ter tirado, eu acabei não tirando, mas enfim.
É uma equação que a gente não vai usar, é bem técnica, né, para fabricação de lente, como é que você determina a divergência da lente. Bom, então depois vocês podem se divertir com isso, quem quiser. Eu vou tirar para melhor esse entendimento aqui, tá bom? Vamos às lentes, vamos falar da estrutura do globo ocular, né? O globo ocular é a região esférica que compreende todo o nosso olho, tá? Então aí eu tenho uma série de nomes aí, de vários partes do olho, tá? Então, para você que gosta, você pode estudar isso aí, pode ler depois, tá? A gente tem três partes muito importantes aqui no olho, né? Nós temos a pupila. O que é a pupila, professor? Pupila é o orifício central do seu olho, tá? Que permite a passagem de luz. Quem já foi no médico, ou mesmo quem não foi no médico, né? Mas já ouviu falar em dilatar a pupila? Já ouviu falar em dilatar a pupila? Deixa eu ver quem que tá aí na sala. Vamos ver quem que usa óculos. O Antônio, eu sei que usa. O Antônio. Ih, cadê o Antônio? Não tá mais aí. A Betânia, acho que usa. A Dorine usa. A Ana e a Isadora, eu não sei. Mas enfim. Cadê os outros alunos? Foram embora, gente. A Isadora usa também. Então, se você já foi no médico, já falou em dilatar pupila. O que é dilatar pupila? Por que o médico dilata a tua pupila? A pupila é o orifício que controla a entrada de luz. Por que ele dilata? Por que o médico dilata a tua pupila? Porque ele quer olhar como é que está o fundo do teu olho, como ele quer analisar por dentro do teu olho. Tá? Então, é por isso que ele dilata a pupila, né? Para o orifício aqui ficar maior e ele poder ver melhor. Muito bem. Na prática, a pupila também dilata naturalmente. Por quê? Porque ela faz o controle de luz. Então, por isso que quando você vai no médico, ou quem vai no médico, dilatou a pupila, daí o cara sai com óculos escuro. Por quê? Porque a pupila está muito aberta. E normalmente você vai no médico durante o dia, né? Então, quando você sai no sol, você não consegue enxergar nada. Porque não era para a pupila estar tão aberta naquele momento. Tá? Ela controla organicamente, naturalmente, ela controla a passagem de luz. Se você está num ambiente muito escuro, a pupila vai ficar grande, tá? Então, para quê? Para tentar deixar entrar, passar mais luz para você ver melhor. Se você está num ambiente muito claro, a pupila naturalmente ela vai se fechar para passar menos luz, ou menos luz, como diz o outro. Mentira, gente, menos não existe. Tá bom? Então, é a mesma coisa do olho do gato, né? Olha o olho do gato, né? De noite você vê a íris dele bem grande, né? Porque a pupila tá dilatada, né? Para enxergar bem no escuro, tá bom? Então, pupila é importante. Íris é a parte colorida do olho, tá? Íris é a parte colorida do olho. Aqui para nós ela não tem assim, é fundamental na visão e tal. É a parte colorida do olho. Outra coisa, a córnea. Você sabe o que é a córnea? Já falou em transplante de córnea, defeito na córnea. Bom, a córnea é a membrana que cobre o seu olho. Então, se você abrir a pálpebra e encostar a mão no seu olho, você está encostando a mão na córnea, tá? Ela tem que ser transparente, claro, né? Ela tem que ser transparente para deixar passar completamente luz e perfeitamente lisa. Se a córnea não for perfeitamente lisa, então ela vai gerar um defeito na visão, tá? Ela vai gerar um defeito na visão, chamada de astigmatismo, tá? Mas a gente vai ver isso com cuidado depois. Bom, aí nós temos um outro cara muito importante para a visão, que é o cristalino. Cristalino parece o nome de um tiozinho, né? Não é. Lá no meu outro campus tinha um velhinho que ficava lá, faxineiro, que era o seu cristalino.
Cristalino é a lente, gente, uma lente convergente. Lembra que eu disse para vocês que no olho humano tem uma lente convergente? Tá aqui, ó, cristalino, tá bom? Qual é a função dela? Depois que a luz passa pela pupila, pela íris, aliás, ela vai ser convertida pelo cristalino. Convertida pelo cristalino, tá? Por que o cristalino vai converter essa luz? Para que ela chegue focada na retina, que é o nosso quarta parte importante aí para a visão. Tá? Então tem a íris, a córnea, o cristalino e a retina. Na verdade, mais a córnea, o cristalino e a retina, né? O que é a retina, gente? A retina é um tecido nervoso, isso quer dizer, é composto por células nervosas, né? É, que são sensíveis à luz. Quando eles são atingidos por luz, eles convertem essa luz em um raio, eles são excitados, são chamados de células fotossensíveis, sensíveis à luz. Eles são excitados e emitem um pulso elétrico, que é convertido, que é transmitido, aliás, para o cérebro através do nervo óptico. Vocês estão vendo aqui em amarelo o nervo óptico, tá certo? Então, basicamente, o nosso processo de enxergar é a luz atravessa a córnea, a pupila, é convertida pelo cristalino, atinge a retina, é convertida em um pulso elétrico, que é transmitido pelo nervo óptico, tá? Para o cérebro. E o cérebro vai interpretar a imagem. Onde estão os maiores problemas de visão? Os mais comuns. Você tem um problema no cristalino, talvez seja o mais comum. Você tem um problema na córnea, né? Já até falei que é o astigmatismo. Você tem um problema na retina, ou você tem um problema no nervo óptico, que aí é mais complicado ainda. Tá bom? Tudo bem? Bom, então aí você tem alguns detalhes sobre, aqui nesse slide que eu estou pulando, tem algumas explicações daquilo que nós já conversamos, né, a respeito do olho humano. Então aí você tem de novo uma outra imagem, tá? Se você quiser depois você pode olhar. Aqui são músculos, né, que sustentam o cristalino, tá certo? Aqui eu tenho um humor vítreo, que fica aqui preenchendo toda essa região. Tem um humor aquoso, que fica na frente do olho também. Ah, outra coisa que a gente pode destacar, bom, aqui vocês estão vendo as várias camadas da retina, né? E a gente tem um ponto cego no nosso olho, já ouviram falar disso? O ponto cego é justamente onde está o nervo óptico, tá? Quando a imagem coincidir exatamente sobre o nervo, você não vai enxergar ela, tá bom? Muito bem, aí tem a explicação do que é a íris, a pupila, tudo isso nós já conversamos. O cristalino. Bom, vamos falar um pouquinho mais do cristalino, por quê? Porque o cristalino é extremamente importante para o nosso contexto, porque ele é uma lente. Uhum, uma lente convergente. Ok? Muito bem. Agora, vocês sabem que quando vocês vão tirar uma foto, por exemplo, você está usando uma lente, você não consegue ter foco em uma coisa muito perto e uma coisa muito longe ao mesmo tempo. Tá certo? Ou você tem o foco em regiões próximas, ó, aqui, ou você tem foco em pontos que nós chamamos de pontos remotos, tá? Que são pontos mais distantes. Você não consegue manter o foco em duas coisas, tá certo? Ou você põe o foco lá longe, ou você põe o foco aqui perto, quando você está tirando uma foto e quando você está enxergando. É a mesma coisa. Agora, quando você está numa câmera, você precisa ajustar essa lente, tá certo? Porque pelo que nós vimos, para você ter foco na imagem, você precisa ter. Cadê? Quando eu quero enxergar, aqui, ó. O objeto precisa estar entre o foco e a lente.
Então, olhando para esse caso aqui, pensando no cristalino como lente, você fala, poxa vida, mas eu só vou conseguir enxergar focado objetos que estejam próximos aqui. Aí que tem o pulo do gato da natureza, né? Tá? O que que acontece? O cristalino, ele não é uma lente rígida, completamente rígida, tá? Ele é uma lente maleável e ele pode ser esticado ou relaxado para fazer com que o foco esteja aqui próximo ou para fazer com que o foco esteja em pontos mais distantes, pontos remotos. A distância entre essa região entre o ponto próximo e o ponto remoto é chamada de zona de acomodação. Por quê? É o limite, é onde o cristalino pode se acomodar. Tá? Então, qualquer objeto que esteja aqui, o cristalino, ó, ele pode acomodar o seu foco para enxergar esse objeto com nitidez. Como que ele corrige o seu foco? Né? Ele não é uma câmera fotográfica que eu ajusto ali o foco manualmente, mas ele ajusta o foco, por quê? Porque ele pode ser esticado ou relaxado, como você está vendo aqui na imagem. Como? O cristalino fica dentro de uma cápsula, tá? Que está presa no que nós chamamos de músculos ciliares, tá? E esses músculos, então, eles esticam ou relaxam o cristalino. Beleza? Ótimo. Já falamos da retina, né? Bastante. O ponto cego, ó, na região onde sai o nervo óptico, tem um chamado ponto cego. Você não consegue, não tem receptores ali, você não consegue ver uma imagem se ela for formada exatamente ali. Bom, falando sobre essas células fotossensíveis, como eu disse, né, a retina é um tecido nervoso. Células fotossensíveis que formam um pulso elétrico a partir da recepção de luz. Existem dois tipos de células fotossensíveis na retina, né? Na retina do ser humano. Os bastonetes e os cones. Os bastonetes são os que captam imagens de lugares poucos iluminados. Então eles não distinguem cores, tá? E as imagens fornecidas não são muito nítidas. Um outro tipo de célula, denominado bastonetes, funcionam em ambientes mais iluminados, fornecendo imagens coloridas e mais nítidas. Nós vemos imagens coloridas porque temos três tipos de cones na retina que reagem à luz vermelha, os que reagem à luz amarela e o que reagem à luz azul e violeta, tá? Por que eu tô falando isso aqui para vocês? Bom, porque daqui nasce um outro problema de visão que não é corrigido, ainda não é corrigido com lente, que é o quê? O daltonismo. O daltonismo é um problema de visão onde as pessoas têm dificuldade de enxergar cores, tá? Dificuldade de enxergar cores. Ela recebe esse nome porque foi o mesmo cara que fez um dos modelos atômicos, aquele químico físico John Dalton, que tinha esse problema, que pesquisou essa doença. Então, daí o nome, daltonismo, tá? Então, o daltonismo ele surge de um desequilíbrio na quantidade de células cones ou na quantidade de células bastonetes. Então, perceba que eu tenho ali três tipos de cones: um que reage à luz vermelha, um que reage à luz amarela e um que reage à luz azul ou violeta. Então, perceba que se a pessoa não tem a quantidade certa de cones que reagem à luz vermelha, ela vai ter dificuldade para enxergar a luz vermelha, que inclusive é um dos tipos mais comuns de daltonismo. Ah, professor, o daltônico ele vê tudo em preto e branco? Não. Existem vários tipos e vários níveis de daltonismo. Então, tem algumas pessoas que têm dificuldade de ver o amarelo, o vermelho, outra vê o amarelo, o verde, outro azul. Eu tenho lá no meu antigo campus um amigo meu, da aula de geografia lá, que ele é daltônico, ele não vê cor marrom.
tá? Ele não vê a cor marrom. Então, é uma série, tem séries de diferentes tipos de daltonismo, tá certo? Causado pelo desequilíbrio nessas células, ou pela falta de uma, ou pelo excesso da outra, tá? É difícil você saber exatamente aí, tá? Aqui ainda tem umas outras definições do olho, mas já são 10 horas, eu preciso encerrar, mas só quero colocar para vocês, então, uma imagem aqui a respeito do daltonismo, aqui, tá? Então, a pessoa que não tem nenhum problema de visão, ela tem que ver um certo número. Quem tem o daltonismo, ele vai ver um outro número aí. Então, estão olhando para a tela? Se vocês estão enxergando o número 74, a visão de vocês, vocês não têm um olho daltônico. Se vocês estão enxergando o número 21, vocês têm um problema, vocês têm um tipo de daltonismo, tá? Existem vários tipos, né, de daltonismo. Então, aqui, por exemplo, tem uma outra imagem que poderia exemplificar também, né? Ó. Inclusive tem uns nomes aqui que não nos interessa muito, né? Para o componente de física, o nome dos tipos de daltonismo, apenas entender como é que ele funciona, mas tem o protona, pro, protanopia, deutanopia, tritanopia e assim por diante. Tá bom? Com esse exame de visão completamente de graça, eu encerro por aqui e na aula da semana que vem a gente finaliza falando dos demais problemas de visão e de como corrigi-los, né? Como é que a gente vai corrigir a partir do que nós estudamos e a partir do tipo de lentes que nós vimos na aula de hoje. Antes de encerrar a gravação aqui, queria dizer que eu corrigi já as duas atividades do RDE, a uma que foi entregue em dezembro, né, e a outra que foi entregue há 2 semanas. Eu já corrigi e já dei o feedback para vocês lá pelo Google Classroom. Qualquer dúvida, vocês vão me falando. E aí fica ligado, né? Se você não foi bem nessas duas atividades, então tem a possibilidade de você ter que fazer uma atividade de recuperação que vai acontecer depois do dia 9, né? Tem uma atividade ainda para vocês entregarem para o dia 9, que é a próxima terça, e aí depois a gente vai possivelmente falar em recuperação para aqueles poucos que vão precisar, mas recuperação do RDE inteiro, né? Não só de uma atividade em si. Tudo bem? Qualquer dúvida pode me perguntar. Quem está aqui ainda, eu vou encerrar a gravação, mas qualquer dúvida também podemos conversar depois. Até mais, gente.